Babadook começa nos apresentando Amélia, uma mãe que está sozinha criando seu filho Samuel, de 6 anos. Amélia perdeu seu marido em um acidente de carro. Ele morreu enquanto levava Amélia para o hospital para ter Samuel. Isso deixou Amélia muito triste e ela tem dificuldades para lidar com a perda e a vida cotidiana. Samuel é um menino que enfrenta desafios e frequentemente tem crises. Ele tem medo de que algo ruim aconteça e faz barulhos estranhos à noite. Amélia tenta lidar com ele, mas é difícil porque ela também está muito triste e cansada. Em uma noite, Samuel pega um livro de sua prateleira chamado O Babadook para sua mãe ler para ele antes de dormir. O livro parece ser inofensivo até que começa a ficar assustador. O livro fala sobre um monstro chamado Babadook, conta a história desse monstro que pode se esconder e se manifestar de várias maneiras. Amélia começa a ler a história para o menino, mas rapidamente ele fica assustado e logo começa a pensar que o monstro é real, até que sua mãe para de ler o livro. Quando Samuel já está dormindo, Amélia decide ler o livro sozinha e entendemos melhor sobre ele. Descobrimos que a história do livro é sobre um ser sombrio que aparece para atormentar as pessoas. O livro descreve Babadook como uma entidade maligna que se esconde nas sombras e que pode entrar na vida das pessoas e causar grandes problemas. Bem de boa o autor ou autora desse livro que escreveu uma frase assim: uma vez que você vê, vai desejar estar morto. Imagina uma criança lendo isso. É o quê? A narrativa é perturbadora e inclui imagens do monstro Babadook, que tem uma aparência sinistra. A cada página, o livro fica mais inquietante e sugere que o Babadook pode estar esperando para atacar e se apossar das pessoas. Amélia decide esconder o livro, colocando ele no alto do seu guarda-roupa. Mas antes de continuar, bem-vindo ao Resumo Obscuro, um canal de resumos de filmes de terror feito pra você. Logo depois deles lerem o livro, coisas estranhas já começam a acontecer na casa. Samuel fica mais inquieto do que ele já era e começa a ver o Babadook. Amélia ignora os medos de Samuel e tenta lidar com a situação, mas a influência do livro faz com que a vida dela fique ainda mais difícil. Ela se sente cada vez mais cansada e sozinha, tentando manter a casa em ordem enquanto enfrenta os problemas com Samuel e as coisas estranhas que estão acontecendo com o menino. Samuel fica cada vez mais agitado e seu comportamento preocupa os outros. Ele tem dificuldade para ir para a escola e suas crises se tornam mais frequentes. Amélia e Samuel enfrentam uma série de conflitos com a escola e com as outras pessoas ao redor devido ao comportamento do menino. Conforme os dias se passam, a casa fica cada vez mais assustadora. Amélia e Samuel começam a enfrentar situações perturbadoras. Samuel continua tendo pesadelos e seu comportamento fica ainda mais estranho. Ele vê o Babadook em todos os lugares e fica obcecado pelo livro. Amélia trabalha como enfermeira em um hospital e tem um amigo chamado Rob que sempre a apoia. Certo dia ele sugere que ela tire uma folga para descansar. Durante essa folga, Amélia recebe uma ligação de sua irmã Claire pedindo que ela busque seu filho Samuel, que estava causando problemas na casa dela, onde ele tinha ficado por um tempo. Esse momento destaca o quanto a vida de Amélia está se tornando cada vez mais difícil, tanto em casa quanto fora, mostrando como ela está sobrecarregada e isolada. Amélia e Samuel se sentam à mesa para jantar e tentar ter um momento normal. Eles começam a comer a sopa, mas logo Amélia percebe que tem algo estranho. Quando ela e Samuel olham mais perto, descobrem que na sopa tem alguns pedaços de vidro. Isso deixa eles chocados e preocupados. Samuel, assustado, diz que isso foi obra do Babadook. Esse evento aumenta a sensação de que o Babadook está aparecendo aos poucos. Amélia começa a duvidar da sua própria sanidade e o medo de que o Babadook possa machucar eles cresce cada vez mais. Se estiverem gostando do vídeo, se inscrevam no canal e deixem um like. Samuel fica novamente apavorado com algo em seu quarto. Quando Amélia chega no quarto, desesperada, encontra Samuel debaixo da cama aterrorizado. O menino repete freneticamente: não deixe ele entrar, enquanto está em um estado de pânico. Amélia, desesperada para acalmar seu filho, vê que o livro Babadook apareceu misteriosamente na prateleira de Samuel. Ela decide rasgar as páginas do livro e joga no lixo do lado de fora da casa, na esperança de acabar com a fonte do medo de Samuel. Mas a gente já sabe que isso não vai adiantar nada. Tudo piora quando Amélia e Samuel são convidados para uma festa de aniversário infantil. Amélia tenta manter a normalidade na vida dela e de Samuel, então ela decide ir, mesmo sabendo que Samuel está tendo dificuldades para se comportar bem. Durante a festa, Samuel se sente desconfortável e fora do lugar entre as outras crianças. Ele decide se afastar e fica sozinho em uma casinha de brinquedo no quintal. A aniversariante vai até a casinha e começa a provocar Samuel de uma maneira agressiva. Com medo e nervoso, Samuel perde a paciência e empurra a menina, que é sua prima. Ela cai do alto da casinha, se machuca e começa a chorar. Isso causa uma grande confusão entre os convidados e os pais. Amélia e Samuel entram no carro para voltar para casa depois da festa. O clima no carro está muito tenso e desconfortável. Amélia está dirigindo, tentando se manter calma, enquanto Samuel está no banco de trás. O menino olha ao redor e vê algo dentro do carro que assusta muito ele. Ele fica visivelmente apavorado e começa a ter uma crise terrível. Amélia leva Samuel ao médico, preocupada com o comportamento dele. Durante a consulta, o médico não encontra problemas físicos aparentes
aparentes em Samuel, mas expressa preocupação com o estado mental e emocional dele e sugere apoio psicológico. Desesperada, Amélia pede ao médico para prescrever algum remédio para o menino dormir, enquanto aguardam a consulta com um psiquiatra e o resto dos exames. O médico, vendo a exaustão de Amélia e o estado de agitação de Samuel, concorda em prescrever um medicamento para ajudar Samuel a dormir. Amélia e Samuel voltam para casa depois da festa e da consulta. O clima na casa está carregado e ambos estão exaustos e tensos. Durante uma conversa em casa, Samuel abre seu coração e expressa um medo profundo e angustiante. Ele diz para sua mãe que tem medo de que ela possa morrer. A conversa reforça o sentimento de desespero e a sensação de que a situação está fora do controle. Após a conversa, Amélia decide dar o remédio que o médico receitou para Samuel. Os dois finalmente conseguem dormir um pouco. Acho que desde o momento que o filme começou, se os dois dormiram 5 minutos foi muito. O remédio parece trazer algum alívio imediato, mas Amélia sabe que isso não resolve os problemas maiores que estão enfrentando. Ativa o sininho clicando em todas, assim você sempre vai ficar aqui com a gente. O alívio temporário que o remédio proporciona não é o suficiente para afastar a crescente presença do Babadook e o medo que ambos sentem. A situação continua a piorar. Amélia ouve uma batida na porta durante o dia. Quando ela abre, não tem nada nem ninguém. Batem a porta novamente, só que dessa vez, quando Amélia abre a porta, ela encontra o livro do Babadook no chão. O livro que ela tinha rasgado e jogado fora está de volta com todas as páginas remendadas. Assustada, Amélia pega o livro e começa a ler ele novamente. Para sua surpresa, novas páginas foram adicionadas mostrando imagens ainda mais perturbadoras de uma mulher sendo assombrada pelo Babadook, machucando seu filho e seu cachorro. As ilustrações parecem prever um futuro sombrio para Amélia e Samuel. Isso deixa Amélia em pânico, pois percebe que o Babadook não é apenas uma história em um livro. Ele está tentando se infiltrar em sua vida e a ameaça é real. O recado reforça que quanto mais ela tentar resistir ou negar a sua existência, mais poderoso ele retornará. A situação fica ainda mais desesperadora e Amélia começa a perceber que está lidando com algo muito mais perigoso do que imaginava. E para resolver esse problema, Amélia decide queimar o livro do Babadook. Depois de queimar o livro no quintal, Amélia sente que a situação está saindo do controle e não sabe mais o que fazer. Ela decide ligar para sua irmã Claire. Durante a conversa, Amélia conta que alguém está perseguindo ela e seu filho. A irmã, nada preocupada, diz que não pode ajudar e diz para Amélia ir para a polícia para relatar o que está acontecendo e obter ajuda. Logo em seguida, Amélia recebe uma ligação e uma voz sinistra diz: Deixa lá que no vídeo. Aí você imagina chegar na delegacia dizendo que tem um livro que tá ameaçando sua família. Só que você acabou queimando o livro. É basicamente isso que a Amélia faz. A polícia não faz nada a respeito e a Amélia vai embora. A polícia é tipo a irmã dela, né? Tá nem aí. As manifestações ficam mais intensas e assustadoras. Amélia começa a ter alucinações mais reais, vendo o Babadook nos cantos escuros da casa e até sentindo uma presença por perto. Em uma das noites, Amélia vê algo que a deixa aterrorizada. O Babadook se manifesta completamente pela primeira vez. A figura sombria e alta, com seu chapéu e capa preta, aparece no canto do quarto. Ele se move em sua direção. Amélia fica paralisada de medo, incapaz de reagir, enquanto a criatura se aproxima. O Babadook então desaparece nas sombras, deixando Amélia em estado de choque. Amélia começa a mudar muito, ela fica mais agressiva e impaciente, principalmente com Samuel, que continua com medo do Babadook. E agora com medo da mãe também, moleque cagado, tadinho. As noites ficam mais assustadoras, com Amélia ouvindo barulhos estranhos e passos pela casa, enquanto tenta lidar com o medo de que a entidade esteja tentando tomar conta dela. Amélia começa a ter dificuldades para distinguir entre o que é real e o que é uma ilusão causada pelo Babadook. E isso só piora a situação e aumenta o medo de Samuel. O clima na casa fica insuportável quando Amélia, completamente dominada pelo Babadook, começa a agir de maneira violenta e imprevisível. Ela se torna uma ameaça direta para o Samuel. Em um momento desesperador, Samuel tenta fugir da mãe e se proteger, enquanto Amélia, agora consumida pelo capiroto, faz tudo o que pode para pegar o menino. Em um ato de coragem, o menino decide enfrentar o Babadook / sua mãe diretamente. Ele utiliza brinquedos e itens da casa para criar barreiras e armadilhas, tentando manter o Babadook longe. Ele também tenta convencer sua mãe de que ela precisa resistir à influência do Babadook. Samuel faz isso, mostrando a ela que o que está acontecendo não é real, mostrando seu amor pela mãe. Amélia, lutando contra a influência da criatura, encontra forças para enfrentar o Babadook. Ela percebe a influência do Babadook e isso ajuda a reverter um pouco a situação da entidade sobre ela. Ela confronta Babadook diretamente, usando o poder de seu amor e determinação para resistir à influência da entidade. Amélia grita e desafia Babadook, se recusando a deixar que ele continue a controlar sua vida e de Samuel. O Babadook, que estava enfraquecido pela força de
de Amélia e pela coragem de Samuel, começa a perder seu poder. Finalmente, a entidade é expulsa, mas não sem um último confronto assustador. A casa começa a voltar ao normal e o medo e a tensão vão embora. Após o confronto, Amélia e Samuel encontram um novo sentido de normalidade. Embora a experiência tenha deixado marcas profundas, eles conseguem reconstruir seu relacionamento e encontrar um equilíbrio. Amélia busca trabalhar melhor os seus traumas e aprender a lidar com o luto pela perda de seu marido, enquanto Samuel tenta retomar a sua vida cotidiana, agora com o entendimento mais profundo dos desafios que enfrentaram. No final do filme, nós vemos que Amélia e Samuel mantêm o Babadook preso no porão da casa. Em vez de tentar eliminar o Babadook completamente, Amélia tenta decidir que a melhor maneira de lidar com ele é aceitar a sua presença, mas mantendo ele sob controle. Assim termina o Babadook, lançado em 2014. Deixem sugestões de outros filmes de terror que vocês querem ver por aqui. Fui! Tchau!